Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo que explora a vida dos 7 homens mais perversos encontrados na Bíblia. As Escrituras Sagradas apresentam uma série de personagens intrigantes, desde heróis inspiradores até vilões infames. Hoje, nosso foco será nos indivíduos que cometeram alguns dos pecados mais terríveis registrados na Bíblia. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e, caso goste do conteúdo, deixe seu like. Vamos começar! Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Os irmãos cresceram juntos, com Caim se tornando um agricultor e Abel, um pastor de ovelhas. Em um momento específico, os dois apresentaram ofertas a Deus. Caim ofereceu produtos agrícolas, enquanto Abel entregou as primícias e gordura do seu rebanho. A oferta de Abel agradou a Deus, mas a de Caim não. Deus advertiu Caim que, se ele fizesse o bem, seria aceito, caso contrário, o pecado estaria à espreita. Consumido pela inveja, Caim matou Abel, cometendo o primeiro homicídio da humanidade. Quando Deus questionou o paradeiro de Abel, Caim negou saber e, como consequência, foi amaldiçoado. Caim é lembrado como o primeiro assassino e um exemplo da maldade humana. Abimeleque, filho do juiz de Israel, Gideão, e de uma mulher de Siquém, Abimeleque conspirou para assassinar seus 70 irmãos. Com a ajuda dos habitantes de Siquém e recursos do tesouro do deus Baal-Berite, ele reuniu homens perversos para executar a matança. Abimeleque se autoproclamou rei, mas seu irmão mais novo, Jotão, escapou e proferiu uma parábola contra ele. Após aproximadamente 3 anos no poder, Abimeleque enfrentou oposições e revoltas em Siquém. Ele destruiu a cidade e salgou a terra para que nunca mais fosse fértil. Cerca de 1000 pessoas buscaram refúgio na torre do templo pagão de Baal-Berite, mas Abimeleque incendiou o local, matando todos. Em seguida, tentou o mesmo em Tabas, mas fracassou quando uma mulher atirou uma pedra de moinho em sua cabeça, ferindo-o mortalmente. Humilhado por morrer pelas mãos de uma mulher, Abimeleque ordenou a seu escudeiro que o matasse. Ainda assim, a história de sua morte permaneceu em Israel. Rei Acabe. Reinando por 22 anos em Israel, Acabe era filho de Omri e conhecia os mandamentos de Deus. No entanto, não se importava em obedecê-los. Acabe era um rei poderoso e próspero, realizando grandes obras, mas desagradou a Deus ao promover a idolatria em seu país. Influenciado por sua esposa, Jezabel, Acabe passou a adorar o deus Baal, o que levou a Bíblia a afirmar que ele foi pior do que todos os reis de Israel que o precederam. Devido aos pecados de Acabe, o profeta Elias anunciou que haveria uma seca em Israel pelos próximos 3 anos. Elias confrontou o rei, com permissão divina, matou todos os sacerdotes e adoradores de Baal no país. Em um episódio posterior, Acabe tentou comprar uma vinha pertencente a Nabote, mas este recusou a oferta, pois a terra era uma herança familiar. Profundamente abalado, Acabe ficou deprimido, e Jezabel, revoltada, ordenou a execução de Nabote. Quando soube da morte de Nabote, Acabe tomou posse da vinha sem remorso. Por sua crueldade e egoísmo, Elias profetizou que Acabe e todos os homens de sua família seriam mortos e que os cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar onde haviam lambido o sangue de Nabote. A profecia se cumpriu, e a família de Acabe foi exterminada por causa de seus pecados. Amã. A história de Amã é relatada no livro de Ester na Bíblia. Ele foi um alto funcionário do Império Persa e um homem orgulhoso e arrogante que esperava ser reverenciado por todos. No entanto, Mardoqueu, primo de Ester e um judeu fiel, se recusou a se curvar diante dele. Isso enfureceu Amã, que decidiu que todos os judeus deveriam ser eliminados. Ele convenceu o rei Xerxes a emitir um decreto autorizando o extermínio dos judeus. Mardoqueu e Ester, a rainha persa, agiram para defender seu povo. Ester corajosamente se apresentou diante do rei para pedir sua ajuda na defesa dos judeus. Xerxes, que não sabia que Ester era judia, ficou chocado com a ideia de que sua esposa poderia ser morta junto com seu povo e decidiu cancelar o decreto de Amã. Amã, que havia construído uma forca para enforcar Mardoqueu,
acabou sendo enforcado na própria forca que havia construído após seus planos malignos terem sido descobertos. Herodes, o Grande. Herodes foi rei da Judéia durante o período do Novo Testamento. Há vários reis conhecidos como Herodes na história, mas o mais famoso é Herodes, o Grande. Mencionado na Bíblia como o rei que tentou matar Jesus quando ele nasceu. Herodes nasceu em uma família judaica poderosa, mas não era considerado um verdadeiro judeu, pois sua família havia se convertido ao judaísmo. Ele ascendeu ao poder com a ajuda de Roma e conquistou o título de rei dos judeus. Herodes era conhecido por sua crueldade e paranoia, matando muitas pessoas em sua busca pelo poder e estabilidade de seu reino. Além de tentar matar Jesus, Herodes é conhecido por ter assassinado vários membros de sua própria família, incluindo sua esposa, seus filhos e outros parentes, por suspeita de traição. Ele também matou muitos líderes religiosos e políticos da época. Faraó do Egito. O faraó mencionado na história de Moisés é considerado por muitos estudiosos como Ramsés II, um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo. Ele teve um dos corações mais duros e teimosos já registrados na história. Apesar das 10 pragas que Deus enviou para convencê-lo a libertar os israelitas da escravidão, Ramsés II continuou desafiando a autoridade divina. Inicialmente, quando Moisés e seu irmão Arão foram falar com o faraó pedindo a libertação dos israelitas, Ramsés II se recusou a atender o pedido e ainda aumentou o trabalho dos escravos. Em seguida, Deus enviou a primeira praga, transformando a água do Nilo em sangue, mas Ramsés II ainda se manteve inflexível. As pragas seguintes foram igualmente devastadoras, incluindo invasões de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, tempestades de fogo e granizo, gafanhotos e trevas por 3 dias. No entanto, Ramsés II continuou resistindo, chegando a fazer promessas vazias de libertar os israelitas em alguns casos, mas voltando atrás em seguida. Foi somente depois da última praga, que resultou na morte dos primogênitos de todos os egípcios, incluindo o filho de Ramsés II, que o faraó finalmente permitiu a saída dos israelitas do Egito. Mesmo assim, ele mudou de ideia e perseguiu os israelitas com seu exército, só desistindo quando o Mar Vermelho se abriu para permitir a passagem dos hebreus e depois se fechou para engolir os soldados egípcios. Nabucodonosor. Na Bíblia, Nabucodonosor é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Ele conquistou Jerusalém 2 vezes, destruiu o Templo de Salomão e levou muitos judeus cativos, iniciando o período da história judaica conhecido como Cativeiro Babilônico, que durou cerca de 70 anos. Nabucodonosor construiu uma grande estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos se curvassem e adorassem a imagem quando a música tocasse. 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a estátua porque isso iria contra a sua fé em Deus. O rei, enfurecido com a desobediência dos jovens, ordenou que fossem jogados em uma fornalha ardente. No entanto, para a surpresa de todos, os jovens não foram queimados pela fornalha. Eles foram protegidos por um anjo enviado por Deus e caminharam ilesos no meio das chamas, enquanto os guardas que os jogaram na fornalha morreram queimados. Pelo milagre que acabará de presenciar. Nabucodonosor reconheceu que os jovens hebreus foram salvos pelo Deus vivo. Ele ordenou que fossem libertados da fornalha e os honrou publicamente por sua fé e coragem diante do Deus verdadeiro. Estes foram os 7 piores homens da Bíblia. Esperamos que você tenha gostado de aprender mais sobre esses personagens infames da Bíblia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber nossos vídeos em primeira mão. Obrigada por assistir e que Deus te abençoe.